Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/9, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 9, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje, finalizamos o livro de Daniel. E quão intenso foi este livro, não é verdade? Aqui no capítulo 10 é uma visão que Daniel tem no rio Tigre. Isso mesmo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência na visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e eu não me ungi com óleo algum, até que se passasse 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estava cingido de ouro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Eu, Daniel, tive aquela visão. Homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Ficou, pois, só eu e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí, sem sentidos, com o rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eu te sou enviado. A falar ele comigo estas palavras, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino das trevas me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui nós podemos ver que é travado uma batalha espiritual em torno de Daniel. Lembra que nós falamos ontem que ele chegou à conclusão que havia terminado os 70 anos de cativeiro. A promessa de restauração foi dada por Deus. E ele lembrava daquilo que Jeremias tinha profetizado quanto à quantidade de tempo que demoraria o exílio. Então ele estudou tudo isso, visualizou tudo isso e começou, através da sua oração de arrependimento, buscar a restauração da sua nação. Então, desde o primeiro dia em que ele colocou o coração nisso e começou a interceder, Deus já ia mandar a resposta. Mas nos ares foi travada uma grande batalha. É isso que o anjo Gabriel está dizendo aqui para ele.
que ele foi enviado, mas ele fala aqui, o príncipe do reino da Pérsia. Aqui nós não estamos falando de uma figura física, não estamos falando de um rei, de um príncipe homem de uma nação, mas de um principado. Esse se opôs para que a notícia, a resposta da oração de Daniel não chegasse até ele. E foi necessário vir reforço celestial, isso mesmo. Aqui, Gabriel, né, que é aquele responsável por trazer a resposta a Daniel, ele disse que por conta dessa resistência de 21 dias, Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudá-lo, né? Então o arcanjo Miguel se posicionou nessa batalha para que fosse liberado o caminho e Gabriel pudesse vir até Daniel. Isso nos traz o vislumbre de que o reino espiritual ele é tão real quanto o reino físico. E nós não podemos esquecer disso. Em meio às nossas batalhas, em meio às nossas orações e intercessões, há oposição sempre ao reino de Deus. A palavra diz que o reino de Deus ele é tomado à força e se apodera dele aqueles que se esforçam. Nós vimos aqui nitidamente a oposição quanto à restauração, quanto à oração de Daniel. Mas glória a Deus, que temos um Deus que zela e cuida de nós. E se necessário for, manda reforço. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda mais distantes. Lembra que eu falei que Daniel era o Apocalipse do Antigo Testamento? Pois é. Ao falar comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que, como a semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então passei a falar e a dizer àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a me tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem, muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Pérsias. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso nas escrituras da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aquele, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, aqui nós podemos ver, né? Tão real essa profecia aqui, né? Essa visão, essa declaração da oposição do reino espiritual. E aí ele diz: mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Isso é o capítulo 11, né? Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos. Tornando-se forte por sua riqueza, emprestará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido
por 4 ventos da terra, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder do que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, mas também um dos seus príncipes será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos ele se aliará com outro. A filha do rei do sul se casará com a reina do norte para estabelecer a concordância. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim o que a trouxeram seu pai e o que tomou por sua naquele tempo. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará no seu lugar e avançará contra o exército do reino norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Né? Então aqui nós estamos vendo batalhas, né? Que é estabelecida nos reinos norte e nos reinos sul, né? Que ele traz aqui de uma forma detalhada no capítulo 11. E aí ele fala: o reino norte virá, se levantará baluarte e tomará a cidade fortificada. O braço do sul não poderá resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. E ele continua falando sobre essas batalhas, sobre essa predominância de força. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o reino do sul, em frente ao grande exército. O reino do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Então ele vai continuar falando aqui todo o capítulo 11, que é bem extenso, são 45 versículos que ele vai falar. No tempo do fim, o reino do sul levantará contra ele, o reino do norte arrematará contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e a passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito, e não escapará. Apoder-se-á dos tesouros de ouro e da prata e todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muito. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra gloriosos Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aí, o tempo do fim, que é o capítulo 12, né? Nosso último capítulo de hoje. E ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, isso aqui, Jesus mesmo falou sobre esse tempo, tá? Descrito lá em Mateus 24, Mateus 25, né? Jesus vai trazer sobre o fim, e você vai ver isso relatado lá. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça com estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo.
muitos esquadrinharão a saber e se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirá estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, que por isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Olha o que ele está falando, né? Então, já falei aqui sobre isso, sobre o tempo da grande tribulação, né? Então, aqui quando ele fala um tempo, 2 tempos e meio tempo, né? Então, aqui ele está falando do quê? Ele está falando dos 3 anos e meio, né? Falamos sobre isso, sobre essa declaração de Daniel a respeito lá do texto de Apocalipse. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Apocalipse 22:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação e desolação, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que promessa que ele traz a Daniel, não é? Que coisa linda, não é? Vermos o amor de Deus manifesto aqui em revelar a Daniel segredos espirituais que estavam tão longes para acontecer, mas Deus fez questão que ele vivesse a esperança dos tempos finais. E eu e você? Esta palavra é revelada a mim e a você. É chegado o fim do tempo. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Já pensou a respeito disso? É tempo de estarmos mais perto de Deus. É tempo de priorizarmos a palavra de Deus como fundamento nosso, como regra de fé, como manual de vida, como essencial, como Deus falando conosco todos os dias. É esta palavra que não deve ser apartada de mim e de você, meditando nela de dia e de noite. Com certeza, você será cheio de vida, você será cheio de esperança e sobreviverá aos tempos finais, na certeza que Daniel teve de estar guardado com aquele que é fiel e assim o prometeu. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e Te agradecemos pela revelação daqui da Tua palavra. O Senhor não deixou Daniel sem saber o tempo vindouro. E a nós também é revelado segredos, papai, do que há de acontecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu o caminho e tornou possível, através do sacrifício de Jesus, todas as coisas. O Senhor tornou possível a vida eterna, a salvação através de Cristo Jesus.
E é por isso que descansamos nesta promessa e prosseguimos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilha com alguém. Amanhã nós vamos começar Profeta Menores. Convida alguém para iniciar essa trajetória conosco. Sempre é tempo de priorizarmos a palavra de Deus. Você já é inscrito? Dá aquele joinha. Se não é, se inscreva e convide outros para se inscrever. Deus te abençoe.